O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Amados irmãos e irmãs, nós começamos no último domingo a nossa Semana Nacional da Família, né? Ao longo dessa semana, graças a Deus, muitos de vocês participaram da missa todos os dias, aí em cada um dos momentos que nós preparamos. Na terça-feira rezamos aqui com os nossos idosos, na quarta na São Carlos com as crianças, na quinta na Matriz com os casais, ontem com toda a família reunida, né? E hoje, de uma maneira especial, nós convidamos os jovens para essa Santa Missa, né? E amanhã vamos encerrar com a missa às 7 horas da manhã e também com o café da manhã após a Santa Missa. Alguém me perguntou muito maldosamente: Padre William, posso ir para o café da manhã e ficar para a missa das 9? Falei, é claro, não tem problema nenhum. Se você conseguir descobrir que hora que termina a missa das 7, porque não serei eu, será o meu coleguinha. Aí a pessoa ficou assim um pouco tensa e disse: é melhor eu ir na missa então, né? Aí eu garanto que eu vou estar lá no final da missa, né? Porque pode ser que você chegue lá para o final da missa e pegue o ato penitencial, então é melhor você chegar logo para o começo, não perder nada e não pecar. Mas, então, e amanhã a gente conclui, então, a nossa Semana da Família, né? E hoje nós temos essa alegria, então, de dentro dos finais de semana do mês de agosto, né? Começou ali já com uma semana onde mencionava-se o sacerdote. Depois, no domingo passado, nós tivemos o Dia dos Pais, a família. Pois agora esse final de semana é das vocações religiosas, né? Mas estamos aí com a solenidade de Nossa Senhora e vamos enfocar aí nisso, né? Esse grande mistério que nós hoje celebramos. Primeiro, para quebrar todos os preconceitos, né? Então, não tem como ouvirmos esse evangelho e não nos sentirmos no direito e desejosos de celebrar com alegria todas as glórias que são atribuídas à nossa Mãe Maria Santíssima. Exatamente por causa das palavras que saíram da sua boca nesse evangelho. Doravante, todas as gerações vão me proclamar bem-aventurada. Mas não é por algo nela, que é a iniciativa dela,
por méritos que ela desenvolveu, por habilidades superpoderosas que ela adquiriu ao longo da sua história, mas ouvindo a sua palavra, nós continuamos entendendo que é por causa das grandes obras, dos grandes feitos que o Senhor realizou em mim. Essa é a fala que deixa bem claro que Nossa Senhora tinha consciência clara de que o dia espetacular que havia nela não era fruto do seu esforço ou da sua escolha livre simplesmente. Claro que ela contribuiu em tudo, mas eram graças que chegaram até ela sem mérito nenhum da sua parte e com finalidades muito especiais, né? No meio delas a nossa salvação. Nós vamos fazer uma meditação hoje, assim, um pouco tangencial aí ao mistério da Assunção, para a gente primeiro entender a grandiosidade desse dom exclusivo que Jesus deu à sua mãe, mas também entender que é algo que está preparado também para nós, no dado momento, no momento da parousia, da vinda definitiva de Jesus, mas é algo que precisa ser plantado, precisa ser cuidado, precisa ser preparado. É como que se nós olhássemos para Nossa Senhora e conseguíssemos enxergar o fruto maduro, belo, perfeito de um grande esforço de uma plantação. E nós estamos caminhando em direção a esse fruto. Agora, se nós vamos dar esse fruto para Deus ou não, aí vai depender das nossas escolhas. Eu gostaria de começar a nossa reflexão, então, lembrando de uma palavra de São Paulo que ele fala, que é um pouco misteriosa, principalmente para a nossa concepção de pessoa que nós temos, né? Principalmente nós aqui no Ocidente, a maneira como a gente enxerga o ser humano, corpo e alma. São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira, ele se refere a nós usando uma visão não de 2, mas de 3 aspectos. São Paulo pede para que nós sejamos capazes de conservar, né, de preservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, todo católicozinho mais ou menos ajuizado, o dia que ele lê isso ou o dia que ele escuta, ele fica meio encafifado. Porque a gente sabe que a gente é um corpo e é uma alma. Por que São Paulo olha para a gente e se dirige a nós nessa visão que é exclusiva dele, de São Paulo, que não é de 2 coisas que se complementam, mas de uma realidade que envolve 3 partes. São Paulo olha para nós e vê em nós não apenas alma e corpo, mas espírito, alma e corpo. E é muito importante que a gente siga a ordem que São Paulo menciona nessa sua carta. Ele diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados. Existe uma possibilidade muito triste de nós invertermos essa realidade e vivermos nesse mundo, infelizmente, de uma forma como a grande maioria avassaladora, infelizmente, de jovens, vive. Você não tem dificuldade nenhuma para saber o que é o seu corpo nessa história. Você não tem dificuldade nenhuma para entender aí o que é a sua alma nessa história. Para nós é muito tranquilo entender aí que o nosso corpo é essa parte mais frágil, sujeita aí à morte, e que a nossa alma é esse nosso núcleo individual, imortal, que preservado será mesmo diante da morte. É a alma que nós falamos quando a gente pensa, por exemplo, em São Vicente de Paula. São Vicente de Paula está no céu, mas o quê? A alma, o corpo não. O corpo está aqui. É a alma de Santa Teresinha que está no céu, quando a gente fala assim de Santa Teresinha do Menino Jesus, o corpo dela não. O corpo dela está aqui na terra. Então a gente morre, nosso corpo é enterrado, apodrece, alguns santos aí têm a graça de ter um corpo incorrupto, mas não tem corpo no céu de santo nenhum. Tem alma. Então, para nós é muito tranquilo isso. Aí a gente fica, como é que vai ser a hora que eu chegar lá? Eu vou conhecer meu pai, minha mãe, meu marido. Claro que vai. A alma é um núcleo individual. É a nossa identidade. Então, nós não vamos perder a nossa identidade. Isso não é fé católica, de que a gente morre, é como que uma gota que cai no oceano e se mistura e vira uma só. Não vai misturar nada. Então, você vai chegar lá e vai poder saber quem é seu marido,
E se você vê ele correndo de você, não se assuste. Ele vai te lembrar que o casamento e a promessa que ele fez tinha validade, era só até a morte nos separe. Agora não tem mais nada a ver com você. E saiu correndo? Fica tranquilo. É normal, é lance normal do jogo. Então a nossa alma é esse núcleo individual que não se perde no tempo. Isso é a nossa alma. O corpo está aqui, vai acabar e tudo e tal, mas depois haverá a ressurreição dos corpos, onde os corpos serão unidos à alma. E o espírito? O que é esse espírito que São Paulo está falando? Espírito, alma e corpo. O corpo é essa realidade mais exterior que nós temos. A alma é uma realidade mais interior que nós temos. Agora, quando São Paulo refere-se a esse espírito, é como se ele tentasse descrever de alguma forma que em nós existe um ponto de encontro entre nós e Deus. Existe um ponto de conexão. Existe um lugar no mais profundo do nosso ser onde Deus habita. Onde nós permitimos, presta bem atenção nessa palavra, onde nós damos permissão para que Deus esteja, e que Deus atue em nós, e que Deus nos mova num agir perfeito e divino. Então, é como se a gente estivesse mergulhando em camadas mais profundas. O mais exterior de nós, o nosso corpo. Existe uma realidade mais interior, que é a alma. Mas ainda existe uma realidade mais interior. Quem fala isso de maneira poética, fantástica, é Santo Agostinho, quando ele está descrevendo a sua conversão, dizendo que ele procurava Deus nas criaturas. E eu procurava nas criaturas que o Senhor me deu, mas eu não te encontrava nelas. E depois eu procurei dentro de mim, e eu descobri que o Senhor estava mais profundamente em mim do que o mais profundo do meu ser. Então ele vai falando umas palavras assim bonitas, depois se você quiser ler lá no livro das Confissões, vai ler, mas Santo Agostinho está dizendo isso. Existe um lugar dentro de nós que é o ponto de encontro, é o ponto de conexão entre nós e Deus. Agora, se a gente é capaz de entender essas três partes, o que cada uma delas é, mas não pensemos que nós somos essas gavetinhas que se juntam, não. Nós somos um ser humano, existe uma integralidade em nós, mas apenas sobre uma questão metodológica, para a gente entender, né, como nós somos. Existe então um ponto de conexão em nós. Então, quando São Paulo diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, sejam cuidados, São Paulo está simplesmente dizendo para nós o quê? Deve haver entre essas realidades uma hierarquia. E qual é a hierarquia acertada para que nós possamos viver na plenitude aquilo que Deus preparou para nós? Deus está em mim. A minha relação com Deus determina o modo que a minha alma vai se comportar. O meu corpo nada mais é do que essa capacidade material de expressar a interioridade que está dentro de mim. Nenhum pecado começa no nosso corpo, não tem jeito. Mas nenhum pecado acontece sem o nosso corpo. É impossível pecarmos sem ele. Mas o pecado não começa nele. Os anjos são capazes de pecar sem um corpo, nós não. Nós precisamos do nosso corpo. Não, padre, que é isso? Eu quietinho assim, eu fecho meus olhos, eu consigo fazer os pecados mais cabeludos que o senhor pode imaginar. Você está usando seu corpo. Você está usando um órgão medonho que tem dentro da sua cabeça que chama cérebro. É impossível nós pecarmos sem usarmos o nosso corpo, porque o corpo é uma realidade material que expressa a nossa interioridade. Então a hierarquia da nossa santidade seguiria essa trajetória. Existe um Deus dentro de mim. Esse Deus determina o agir que a minha alma vai seguir. E essa alma se serve do meu corpo para se expressar naquilo que esse Deus dentro de mim me coordena e me dirige. É assim que nós vivemos nesse mundo. Infelizmente, uma maioria avassaladora inverte essa equação e nós temos um corpo que manda em nós.
Não é a nossa alma que decide. Não é Deus dentro de nós que decide. Infelizmente, é muito fácil a gente se comportar exatamente como os animais, que não tem nenhuma alma e nem esse vínculo existencial e moral de Deus dentro deles. É muito fácil nos comportar como animais. Basta eu permitir que o meu corpo dite as normas. E olha para qualquer um dos seus pecados e veja se quando você dá o consentimento para eles, quem teve a palavra final não foi o seu corpo. Você acorda, está lá na sua caminha. Eu não sei se o despertador do seu celular é uma musiquinha gostosinha, legal. Eu já decorei e aprendi a tocar a musiquinha do celular do Padre Valdo. Ela toca ininterruptamente por 20, 30, 40 minutos. Estou lá rezando, menino. Vai, laudes, ofício das leituras, terço, está lá rolando a musiquinha. E vai, aí ela para, eu falo, acordou. Não, o celular tem um sistema para parar, depois ela volta. E vai reza, e vai moda. Eu não sei se a sua musiquinha é uma musiquinha tranquila, suave, um trem assim, né? Mas na hora que você acorda e pega no celular, geralmente, salvo raríssimas exceções, tem lá um botão para parar e tem um botão para adiar. Eliseu, você também tem esse botão, né? Você gosta de apertar esse botão, né? Quando nós somos capazes de apertar o botão parar, nos levantamos naquele minuto heróico e fazemos o que a gente tem que fazer, a hierarquia funcionou. Agora, quando eu olho para aquele celular e digo, só mais 5 minutinhos. Quem que tomou aquela decisão? Sua alma sabe o que é o melhor para você. Deus em você sabe o que é o melhor para você. Quem que tomou aquela decisão? Seu corpo falou assim para você, cara, você está cansado. Você dormiu tarde ontem. O tanto que você trabalhou. O tanto que você está acabado. Essa noite foi quente, você não descansou direito, né? Só um pouquinho, você merece. Descansa aí mais um pouquinho. Então, ali aconteceu uma primazia. Ali aconteceu uma vitória. Então, nosso corpo tomou aquela decisão. E ele está deixando bem claro que quem manda em nós, não somos nós nele, é ele em nós. É assim com a preguiça, é assim com a gula, é assim com a sexualidade desenfreada, é assim com a mentira, é assim com a irascibilidade, você querer se impor para alguém, eu não levo desaforo para casa, senta aqui que agora você vai escutar. Então, quem que está tomando essa decisão? O nosso corpo, ele expressa a nossa alma. A nossa alma, ela é revelada no nosso corpo. Mas nós decidimos com que forma ela se torna visível. Nós decidimos qual é a imagem que a pessoa que está fora de mim vai ver. É muito distinto você olhar para uma pessoa que está querendo te esganar pelo pescoço e olhar para uma pessoa que está apaixonada por você. Mas é a mesma alma que está ali dentro e está se revelando no mesmo corpo. Então, por isso, quando a gente entende esse processo, aí agora a gente deixa de lado a nossa mediocridade, a nossa pequenez, a nossa sem-vergonhice, e a gente coloca diante de nós Maria Santíssima. A gente olha agora para Nossa Senhora. E a gente imagina como que era essa harmonia em Nossa Senhora. A gente fica imaginando como é que era o vínculo de conexão ali entre ela e Deus, dentro dela, ao ponto de um anjo chegar e chamá-la de toda cheia de graça. Aquela que está derramando da presença do Senhor. Então existia ali uma presença de Deus, existia ali uma alma, existe ali um corpo e existe ali uma harmonia perfeita, onde cada uma das escolhas que ela tomou veio dessa sua união com esse Espírito, veio dessa sua intimidade com Deus, veio dessa possibilidade de tomar escolhas, de fazer decisões e fazê-las de forma que sempre fosse privilegiado o quê? A minha relação com esse Deus. E aí agora a gente ilumina essa possibilidade de Nossa Senhora, passando pela morte, ser ressuscitada,
ter esse privilégio, não apenas na sua alma, mas de corpo e alma, e contemplar a Cristo e a Deus face a face. Agora a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, e lembra daquela belíssima bem-aventurança? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, os santos contemplaram a Deus com as suas almas, e contemplam até hoje. Os santos tiveram uma vida aqui, onde lutaram, se esforçaram, alcançaram a santidade, maravilha, mas que santidade é essa que Maria Santíssima portava? Ao ponto de não só a sua alma poder contemplar a Deus face a face, mas ao ponto de seus olhos de carne, ao ponto do seu corpo ser colocado diante de Deus e poder olhá-lo com os mesmos olhos que ela contemplou as coisas aqui nessa terra. Então aqui nós estamos diante de um privilégio que nada mais é do que uma consequência óbvia. Não tem como pensar de outra forma. Se a santidade dela foi plena, se a Imaculada Conceição permaneceu imaculada durante toda a sua vida, poderia ter pecado, porque o fato de ser imaculada não tirou dela a liberdade. Não nos esqueçamos de que Adão e Eva também eram imaculados. Eva a primeira imaculada e Adão o primeiro imaculado. Nenhum deles foi criado no pecado, e ainda assim livremente escolheram o pecado. Então, se Maria Santíssima, criada imaculada, foi permanecendo imaculada ao longo de toda a sua vida, e chega até Deus e contempla Ele face a face, não só na sua alma, mas no seu corpo, então ali nós vemos uma vida que a hierarquia do espírito, da alma e do corpo foi vivida de uma forma que nenhum santo deu conta de fazer. Nem mesmo o que está imediatamente abaixo dela na nossa devoção, que é São José. Nem mesmo ele foi capaz de uma tamanha pureza, de um tamanho zelo, de um tamanho cuidado nessa vida. Porque ele não está lá de corpo e alma, está a alma esperando o fim dos tempos, para que seu corpo possa ser unido à sua alma, assim como todos os santos, e assim como esperamos que aconteça com cada um de nós. Então, por isso, hoje eu gostaria que a gente celebrasse essa festa e voltássemos o nosso olhar para Nossa Senhora e pensássemos um pouquinho na virtude da pureza, na virtude da castidade, que é uma virtude tão banalizada nos nossos tempos de hoje, que é uma virtude tão desprezada, onde hoje, infelizmente, as pessoas são capazes de olhar para o pecado contra a castidade, de olhar para uma vida sexual desenfreada, de olhar para toda e qualquer devassidade que possa acontecer na frente de um celular ou de um computador e achar que isso é normal. Normal. Até hoje ainda, gente, eu me lembro eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, não sei o quê, 12 anos. Eu me lembro de ouvir de um padre que tinha na paróquia na Nova Zelândia, aqui em Anápolis, que era bom ir lá confessar que para ele nada era pecado. Eu falei, que diabo é isso? E aí depois eu descobri que para esse padre nada era pecado, podia fazer o que você quisesse, que tranquilo, os meninos achavam bom conversar com ele. Mas isso foi há 40 anos atrás, há 35 anos atrás. Mas até hoje a gente ainda vive essa experiência, onde a gente encontra sacerdotes que têm a capacidade de dizer que isso não é pecado, isso é normal. Essa semana chegou uma pergunta para mim lá na SOS, lá, né? Padre William, o meu padre falou que não tem problema eu ficar assistindo pornografia e me masturbar até cair os dedos. Tá tranquilo? Tá safe? Eu falei assim, como assim, meu amigo? 2026, com neurociências funcionando, com conceito de plasticidade cerebral, com gente falando de dopamina, com gente falando sobre vício, sobre consequências do pecado da pornografia e da masturbação análogas à dependência de uma cocaína. Ainda tem uma anta vestindo uma batina, que eu duvido que veste, né? E falar que não tem problema nenhum o jovem se masturbar porque ele está conhecendo o corpo dele. Vai conhecer sua orelha, caramba! Vai conhecer seu nariz. Isso é uma responsabilidade. Mas a gente tem isso ainda dentro da igreja, a gente pregando isso. Agora, como é que a nossa juventude vai no meio de um mundo tão devasso,
tão despombalizado, tão aloprado, onde você vê pornografia em tudo quanto é lugar que você anda. Tudo quanto é lugar tem erotismo, tem sensualidade. É BUNDA para lá, é PEITO para cá, é não sei o que lá para tudo quanto é lado. E aí ainda chega uma autoridade eclesiástica e fala: tá tranquilo, meu filho. Importante é você conhecer o seu corpo. Como é que nós vamos chegar onde Nossa Senhora chegou com essa mentalidade? Como é que nós vamos ser capazes de contemplar a Deus face a face, achando que tudo isso é normal, achando que tudo isso é tranquilo? Nós vamos chegar em lugar bom nenhum com essa mentalidade. Então, por isso, hoje, celebrando essa grande dádiva que Nossa Senhora recebe, que é consequência de todos os outros talentos especiais que foram dados a ela por Deus, da sua Imaculada Conceição, da sua virgindade perpétua, da sua maternidade divina, olhar para ela no céu de corpo e alma, é olhar para ela e falar: mãe, me ajuda, eu quero viver essa pureza que a senhora viveu. Tá bom, nós não vamos conseguir roçar na orla do manto dela, mas que cheguemos o mais perto, que cheguemos lá onde São João Paulo II chegou, que cheguemos lá onde Santa Maria Gorete chegou, onde Santa Teresinha chegou, onde Carlo Acutis chegou, onde tantos chegaram, tantos. E a gente aqui vivendo uma vidinha medíocre, mas vamos lá, o importante é amar o próximo, Deus é bom, Deus é misericórdia, para com isso. Vamos parar de mirar tão baixo, vamos mirar alto, bem mais alto. A gente possa pelo menos acertar ali no purgatório, pelo amor de Deus, pelo menos. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, vamos olhar com carinho para essa hierarquia que está dentro de nós. Vamos ver se ela não está de ponta cabeça. Vamos ver se a gente não inverteu ela e já deixou aí a carta de alforria para o nosso corpo e deixou bem claro que é Ele que manda em nós. Tudo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E come o que você quiser, namora do jeito que você quiser, vai pro motel, vai pro matel, vai pro carrel, vai pro morrel, vai pra onde você quiser, tranquilo. O importante é amar, tem que amar, não tem problema. Não é isso. Não é assim. O importante é amarmos a Deus sobre todas as coisas. O importante é permitir que Ele determine os caminhos, que Ele aponte as direções, que Ele deixe bem claro para nós. Olhe para os que deram certo e aprenda com eles. Olhe para o exemplo dos santos. Olhe para o exemplo daqueles que conseguiram e aprenda com eles. Hoje nós temos santos jovens celebrados na igreja. Nós temos santos casais celebrados na igreja. Nós temos mulheres casadas, esposas que foram beatificadas, esposos que foram beatificados. Viva essa pureza no seu matrimônio, viva essa pureza na sua juventude, viva essa pureza no seu namoro, viva essa pureza no seu, onde quer que você esteja, para que nós então possamos aqui nessa terra plantar da melhor forma possível esse belíssimo fruto que só vai eclodir no dia em que nós estivermos contemplando a Deus face a face, mas que ele seja plantado aqui, que ele seja regado aqui, que ele seja cuidado aqui, que nós sejamos capazes de preservar essa pureza nas nossas crianças, nos nossos lares. Não deixar um menino solto e entregue aí com o celular na mão, um tablet na mão, e um menino preso dentro de um quarto, com a porta trancada. Rapaz, se eu tivesse casado do jeito que um dia eu pensei que eu ia casar, e tivesse tido os meus 17 filhos que eu achei que eu ia ter, rapaz, meu quarto ia ser uma casa, ia ser um condomínio, né? Mas a hora que eu chegasse lá e visse uma porta do menino trancada, pá, derrubava a porta. O que é isso aqui, rapaz? O que você está escondendo aí? Você está fazendo o quê? Por que essa porta está trancada? Você está fazendo o quê aí dentro aí? Vamos deixar essa porta aberta? Vamos, beleza? Vamos lá que você vergonha isso? Esse menino tá lá, trancado, tá parecendo que tá sob condicional. Daqui um dia eu tô vendo o pai chegando na casa do menino, fazendo aquelas portinhas de cachorro assim embaixo, pra só passar a comida, e o menino volta o prato sujo pro pai lavar, e depois a comida volta, ué. O bicho tá lá dentro, não sabe nem o que é a cor do sol mais, tá até amarelo. Não, pelo amor de Deus, ué. É desse jeito que nós vamos criar os nossos filhos? É com essa liberdade, com essa autonomia, com essa possibilidade que a gente quer que eles alcancem a santidade? Amigo, vai
morrer de inanição lá dentro, mas santidade não vai chegar nunca. Não nesses moldes, né? Amor de Deus, gente, não chuta a porta não, que hoje tá caro, viu? Se bem que essas portinhas vagabundas que nós temos, você dá uma biconela lá no meio, não estraga nem a tranca. Mas que nós sejamos capazes de valorizar essa virtude. Que vocês, jovens, sejam capazes de olhar para esse desafio e que os olhos de vocês brilhem com ele. Poxa vida, cara, eu quero. Nossa Senhora, meu Deus, é aí que eu quero. É nessa direção. Nossa, o Carlo Acutis ali, é um menino, velho. Como é que o cara deu conta? Nossa, Santa Maria Gorete. Aqui no Brasil tem uma santa que morreu quase igualzinho Santa Maria Gorete. O pessoal não conhece muito porque o nome dela é feio demais. Nossa Senhora da Badia. Sim, pelo menos o sobrenome, né? Não é que é feio, gente, é que é no outro idioma, né? Se falar que é feio, depois vai dar problema. Vai ter alguém que tem um nome, pelo amor de Deus, gente. É porque é alemão, é diferente. É terra lá do Padre Walter, né? O nome dela é... Se bem que tem uma na nossa paróquia que tem o primeiro nome dela. O primeiro nome é bonito, eu acho. Tem até nome de rua aqui na cidade de Anápolis, que é esse nome, né? Tem que ir corrigindo para não dar problema, ainda mais que está gravado, né? Então, o nome da menina é Albertina. Tem uma lá na paróquia, lá na matriz, lá, Albertina. Ninguém sabe que ela chama Albertina. Né, Jales? Mas o sobrenome dela é Orbenbock. Entendeu? Borbenbock. Eu não sei nem se é desse jeito que fala, mas o trem tem 16 consoantes e uma vogal só no nome da menina. Mas lá no Rio Grande do Sul, lá na Diocese de Tubarão, estudei com um padre lá da Diocese de Tubarão. Aí ele me apresentou a figura dessa menina. A menina morreu igualzinho Santa Maria Gorete, numa tentativa de agressão sexual. E ela falou pro cara que se ele fosse fazer o que ele estava querendo fazer, podia matar ela, que viva não ia acontecer não. E o cara forçou a barra lá e toda e tal, até que matou a menina. Mas ela não se entregou. Ela não queria macular o seu corpo. Assim, gente, século XX. Não estamos no século XIV, século XV, século XX. Então, que nós sejamos capazes de valorizar essa grande virtude. E olhar para Nossa Senhora com esse olhar assim, desejoso. Né? Falar, mãe, olha, eu vou chegar. E eu vou poder contemplar a Deus face a face. E um dia, na ressurreição dos mortos, com o meu corpo glorioso, eu também vou poder contemplá-lo com esses olhos que a carne um dia há de comer, mas serão restituídos, assim como a Senhora o faz hoje. Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a luta de você pai, de você mãe pelos seus filhos, que essa seja a bandeira que você jovem levanta e declara guerra nesse mundo, que é tão medonho, que é tão assustador, mas que não tem para nos oferecer aquilo que Deus tem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.